milionário aos 23 anos. É isso que eu vou possibilitar ao meu filho. O Cauê, meu filho, então, de 2 anos e 10 meses, ele já investe, pessoal, desde os 4 meses de idade. E eu faço isso tudo de forma pública. Aqui no nosso canal, todos os meses, então, eu invisto R$250 no meu bolso, numa carteira pública de ações e fundos imobiliários, para mostrar como a nossa estratégia, ela realmente funciona ao longo do tempo. Então, o objetivo da carteira do Cauê é que os lucros provenientes desses investimentos sejam a mesada dele amanhã depois. E aí eu vou usar isso justamente para educá-lo financeiramente. Então, logo o Cauê vai estar sentado do meu lado, já gravando os vídeos, e tomando as decisões referentes a esses dividendos, a esses lucros que as ações e os fundos imobiliários me pagam todos os meses. E ele vai poder escolher se ele quer investir tudo novamente, retirar um pouquinho para comprar algumas coisas para ele. Então eu vou educá-lo financeiramente para ele entender o valor do dinheiro e entender o poder dos investimentos. Para quem já é holder raiz, obviamente já curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com algum amigo de vocês. Escolhe aquele amigo que tem filho aí e compartilha com ele, beleza? Isso nos ajuda a crescer muito. Bom, pessoal, como eu comentei, então, o Cauê investe de forma pública, aqui eu invisto para ele desde os 4 meses de idade, e essa carteira de investimentos, ela seguiu toda uma metodologia que a gente aplica nos nossos investimentos, obviamente, que a gente ensina também as pessoas a fazer. Então é importante que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você vá até o início dessa playlist para entender todo o racional por trás dessa estratégia. Porque lembrando que os retornos provenientes dos investimentos, eles são uma mescla de risco que a gente está disposto a tomar, bem como, obviamente, com a segurança que a gente quer correr, o retorno que a gente quer ter proveniente desses investimentos. Então, um retorno maior não quer dizer necessariamente um investimento melhor. É importante entender a estratégia por trás, porque essa estratégia vai realmente definir os retornos que a gente vai ter ao longo do tempo. Então, vai para o primeiro vídeo dessa playlist, olhe toda a playlist, que vai ser muito mais fácil de você entender o racional por cada decisão que eu estou tomando aqui, perfeito? Vamos para a tela então, né? Eu vou investir hoje numa ação, uma empresa nova da carteira do Cauê, uma empresa que ele ainda não tem em carteira, e eu vou mostrar para vocês a escolha, a estratégia e por que eu escolhi essa ação neste momento. Bora lá! Já estamos aqui na tela, então, dentro da Corretora Rico, no qual a gente consegue ver que o Cauê ele já tem um pouco mais de R$10 mil investidos. Quem nos acompanha sabe aqui que nós provavelmente tivemos uma queda, né, esse mês, que a bolsa caiu, derreteu, na verdade, né, então a gente teve uma queda aqui no nosso patrimônio. Nós temos investido 9.700 e temos projetado para investir R$ 252,66. Vamos primeiro ver como é que está a nossa rentabilidade, né? Aqui a gente consegue ver, mas vamos ver completo. Aqui na evolução, pegar desde o início. Em relação ao CDI. Então a gente consegue ver que depois de muitos altos e baixos, né, agora nós estamos com uma rentabilidade de 38,26% contra 36% do CDI. Claro que o nosso prazo de investimento para renda variável ainda é um prazo curto, né? Estamos falando aí de menos de 2 anos de investimentos, 1 ano e meio, na verdade. Então é um prazo, sim, curto ainda de investimentos. Desculpe, 2 anos e 2, 3 meses ainda é um prazo curto. Quando a gente fala em renda variável, a gente fala acima de 5 anos, né? Mas estamos ganhando do CDI. Inflação, então, a gente também está tendo uma rentabilidade muito acima da inflação. Obviamente, a gente quer manter o nosso poder de compra ao longo do tempo, né? E quando a gente vai comparar com o Ibovespa, pessoal, estamos perdendo para o Ibovespa. Ó, até ali janeiro a gente vinha ganhando, e aí o Ibovespa teve essa alta repentina. Então o Ibovespa aí com uma rentabilidade de 55,96% e nossa carteira menos. Obviamente quem já nos acompanha sabe por quê, mas eu vou explicar logo depois, pessoal. Perdendo para o Ibovespa, e quando a gente vai comparar com o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, estamos bem acima. Então o IFIX andando aí 20,88%. E é justamente por isso, claro, que a nossa carteira está perdendo para o Ibovespa, porque o Ibovespa ela teve uma alta muito grande, mas a carteira do Cauê, a gente sabe que ela é composta por, deixa eu mostrar aqui para vocês, 50% fundos imobiliários e o objetivo, né, é meio a meio, e 50% ações. Então ações tiveram uma queda recente agora, tá? Só que se a gente for ver dentro do portfólio, obviamente por metade da nossa carteira ser um peso de fundos imobiliários que não performaram lá tão bem, a nossa carteira ela fica numa média, certo? Mas se a gente for pegar, pessoal, estamos sim numa rentabilidade bem interessante desde o início, né? E se a gente for pegar uma média ainda, uma rentabilidade bem boa, visto que a nossa carteira é metade fundos imobiliários e o IFIX não está performando lá tão bem durante esse período. Só que, claro, o que mais importa para a gente é isso aqui, né, pessoal? É o patrimônio. Então a gente vê que o patrimônio ele vem crescendo de forma consolidada ao longo do tempo e o principal de tudo isso é a renda. A gente sabe que o objetivo com a carteira do Cauê é essa renda passiva mensal, né? A gente sempre fala, patrimônio é importante para a gente ver, e é bonito a gente ver crescendo, mas é mais para alimentar o nosso ego, porque o que importa mesmo é a evolução dos dividendos. E aqui, pessoal, na B3 conseguimos ver a evolução dos dividendos do Cauê, e teve recorde, viu?
teve recorde. Se pegarmos agora março de 2026, desculpa, que é quando a gente está gravando, nós recebemos R$ 93,03 de dividendos. E uma evolução muito grande, né? Se for pegar com março de 2025, nós recebemos R$ 22. Então, mais de 4 vezes aí os dividendos recebidos em março de 2025. A gente vê que essa evolução é mensal. Já temos dividendos provisionados para abril e maio, né? Mas se for pegar aqui a evolução mês a mês, a gente consegue ver aqui dos últimos do ano passado em relação a esse ano, evolução todo mês, ó, dezembro de 2024 contra dezembro de 25, janeiro 25 e janeiro 26, fevereiro 25, fevereiro 26 e março eu já mostrei. E se for pegar no ano, pessoal, também é uma evolução bem considerável, né? A gente vê ali que em 2023, que foi quando o Cauê começou a investir, ele recebeu ali R$ 8,00 de dividendo, 24, R$ 194, 2025, R$ 502. E, pessoal, estamos agora em março de 2026, certo? E o Cauê já recebeu R$ 204. Então, praticamente metade de todo o ano de 2025 ele já recebeu agora em 3 meses, né, do ano de 2026. Então, mostra essa evolução dos dividendos, que é o grande objetivo da carteira do Cauê, tá? Quando a gente vai ver, então, pessoal, justamente a questão da carteira hoje, né? A carteira está desbalanceada, a gente teve uma queda acentuada nas ações agora nos últimos dias, na verdade. Se a gente for pegar aqui, vamos pegar esse ano como é que está a questão do Ibovespa. Esse ano, pessoal, o Ibovespa rendeu 13%, então deixa eu pegar os últimos meses aqui, se eu consigo pegar. Março agora ele teve uma queda mais acentuada, dia 2 ao dia 31, dia 24. Então o Ibovespa aqui, pessoal, uma queda de menos 3% aí nesse mês praticamente, então uma queda bem relevante, né? E se for pegar agora fevereiro, ele também apresentou uma queda recente. Então essa queda do Ibovespa é um cenário muito desafiador macro, né? A gente vê a guerra aí acontecendo. Então, automaticamente, pessoal, o Ibovespa, as ações, elas vêm sofrendo nesse período, né? E reflete a carteira do Cauê. Claro que nós temos a questão de fixa aqui que segura um pouquinho isso também, então a carteira acaba tendo um pouquinho menos de volatilidade, muito em função de estar 50 ações e 50% de fundos imobiliários, né? Que os fundos imobiliários têm menos volatilidade. Então, se a gente for ver aqui, pessoal, dentro da nossa planilha, como as ações caíram muito, elas representam agora 46%. Como a gente quer nivelar meio a meio, né? A planilha já está me mandando comprar ações Brasil. Tá? Se eu for aqui para as ações do Cauê, ela manda comprar soja 3, né? Que é a que está mais para trás. Só que eu quero adicionar um novo ativo na carteira do Cauê, pessoal. E sobre soja 3 eu quero falar um pouquinho depois também, quando a gente vai ver esse percentual objetivo, tá? Mas, pessoal, qual é a empresa que eu vou adicionar na carteira do Cauê então agora? Eu vou adicionar a Lavi, né? Enfim, é uma empresa do ramo de construção civil. É uma empresa que, na verdade, ela tem grande participação da Cyrela. Então, a própria Cyrela, ela abriu mais o leque, né? Ela desmembrou um pouco a empresa como um todo. Tem a Lavi que veio, tem a Curry que veio. Então, a Lavi ela entrou na bolsa em 2025, né? Ela entrou no mercado, ela foi fundada em 2016, há 10 anos, mas entrou há menos tempo. Tem aqui uma nota muito boa no Reclame Aqui, né? De 8,2. E tem uma questão interessante da Lavi, que ela foi criada inicialmente para público de alta renda. Então, se for ver, grande parte dos lançamentos da Lavi é voltado ao público de alta renda. O que é interessante, que eu gosto muito, porque pega períodos até de crise, no qual a gente está vivendo agora, né? A taxa de juros ainda está muito alta, tem esse cenário macro com guerra acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Então, ela consegue ter bons resultados apesar de todo esse cenário, porque ela é focada num público de alta renda, e a gente sabe que o público de alta renda, teoricamente, né, entre aspas, não tem crise, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a Cyrela é a que detém maior percentual de ações, né, 24,53%, é a controlador da empresa, tá? E os números da Lavi são bem interessantes, vem praticamente tudo sim, da venda de imóveis, lançamento, certo? Ela teve uma alta muito grande esse ano, pessoal, tá? Só que agora ela amargura uma queda, desde o dia 20 de fevereiro, praticamente um mês, ela teve uma queda aí de 27%, uma queda bem relevante, tá? E aí, se a gente for ver, então ela saiu ali de 18 para 13,76, tá? Mas no ano,
no ano, em um ano, se for pegar um período de um ano, ela ainda tem uma alta de 69%, uma alta também bem relevante, apesar dessa queda, tá? Então, pessoal, a evolução da receita da empresa, a gente consegue ver uma receita aqui bem consistente, tá? Desde 2017, batendo recorde agora em 2025. EBITDA também crescendo, lucro líquido crescendo, margem líquida alta, que então é uma das grandes coisas que a gente comenta aqui, né? Empresa com margem líquida alta é o que a gente busca quando a gente vai ver empresas para se investir, porque isso mostra diferencial competitivo. ROI alto também, acima de 26%, tá? E endividamento baixo. Então é algo muito interessante também que a gente busca, né? Uma dívida baixa em relação ao que ela gera aqui, ou o que ela tem de receita, o que ela gera de lucro líquido. Tem um fator determinante que ela tem um fluxo de caixa operacional negativo agora no último ano, mas a gente vai entender logo por quê. Então não é tão preocupante, porque a gente vai ver uma coisa que a gente comenta muito, né, pessoal? É uma empresa ainda que está em fase de crescimento, tá? E é normal que empresas em fase de crescimento e construtoras, muito pelo negócio que elas estão, elas apresentem em certos cenários fluxo de caixa operacional negativo. Isso é claro, a gente tem que entender por quê, né? Porque ela vem apresentando esse fluxo de caixa negativo e se é algo preocupante ou não é algo preocupante, tá? Então, quando a gente vai ver aqui os números da empresa, a gente consegue ver que é uma empresa que está numa relação preço-lucro de 5,8 vezes, então é uma relação preço-lucro bem baixa, tá? Preço ao valor patrimonial também em 1,5, né? Ah, Jonas, mas está acima da média histórica. Mas bom, ela fez o IPO na pandemia, tá, pessoal? Então desde lá, né, a gente vive altos e baixos dentro da bolsa aí. Então é normal que essa média ela esteja um pouco, não vou dizer mascarada, mas ela não condiz com o cenário, por exemplo, de bull market, porque a gente não teve um cenário extremamente favorável desde a pandemia aqui no Brasil. Paga dividendos altos, então isso é das grandes questões da carteira do Cauê, a gente busca renda, então é uma empresa que tem já no seu cerne, vamos dizer assim, pagar altos dividendos, tá? Lucratividade, como nós já vimos, pessoal, é alta e apresenta um crescimento bem interessante, tá? Se for pegar aqui o CAGR de crescimento, 31,8% operacional, 31,3% lucro líquido. E lucro por ação, 33% também. Então é um crescimento muito forte que a empresa tem, com uma alavancagem baixa, né? Que é a outra questão que a gente olha muito aqui, tá? Quando a gente vai ver a questão dos resultados da Lavi, pessoal, aqui tem a mensagem da administração, então a gente entra aqui. Tem algumas questões quando a gente vai ver em construtoras que são muito importantes a gente analisar, tá? Que outras empresas, outros setores não têm. Uma questão importante da Lavi é que ela não, ela criou uma nova marca dentro da empresa, que é a Novo. E essa Novo, ela é focada num público de uma renda mais baixa, do Minha Casa Minha Vida. E diante do cenário no qual a gente vive, que a expectativa de queda de taxa de juros, principalmente esse cenário de Minha Casa Minha Vida, tende a se beneficiar muito. Tanto que ela está investindo também para diversificar um pouco esse portfólio nessa modalidade, vamos dizer assim, né, nessa classe de renda um pouco mais baixa e vem gerando bons resultados esse investimento. Tanto que ela tem por objetivo também fazer mais lançamentos focados em Minha Casa Minha Vida. Então o próprio cenário macroeconômico pode fazer com que esses lançamentos sejam muito bons, sejam com número alto de venda, enfim, já no seu lançamento. Isso faz com que ela possa ter aí bons resultados, também se beneficiando desse cenário macro que venha acontecendo, que é o que vai acontecer agora em 2026, 2027. Claro que a guerra influencia, mas a gente vai ter que ver como isso vai acontecer nos próximos meses, tá? E a gente vê o lançamento, então, alguns lançamentos deles, 32% vendido, 99%. Isso aqui foi um lançamento fantástico, pessoal, fantástico, né? Esse Casa Cerâmica, no qual eles venderam 99% já no lançamento. Então, é absurdo o número que eles conseguiram de vendas aqui. Tem esse aqui também com 58% vendido, tá? Esse aqui com 36% vendido. Então a Lavi ela bateu o recorde de receita agora em 2024, 2025, a gente viu isso, muito porque eles fizeram um lançamento a mais que no início não estava previsto, né, que era para ser lá final de 2023, acabou acontecendo no início de 2024. Então um lançamento a mais que obviamente ajudou com que batesse esse recorde de receita, tá, pessoal? Uma questão importante que a gente tem que ver dentro disso aqui, é importantíssimo quando a gente vai falar com construtoras que o VGV, né, o valor de vendas ali no lançamento, na média de todos os seus lançamentos, seja acima de 50%.
que é um VGV bom, né? Não vou dizer aceitável, né? Aceitável eu estou sendo muito rude, mas acima de 50% é o que a gente espera dentro de uma construtora civil, tá? E aí, se a gente for ver, a Lavie, ela mantém esse índice acima, a gente consegue ver aqui desde 2024, ali por trimestre, mantém acima de 50%, só que vem caindo. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que entrar, é um pontinho de atenção que a gente vai ter que continuar olhando para ver se eles vão conseguir manter esse número acima de 50%, que é o que a gente espera, porque isso também nos dá um pouco mais de previsibilidade da receita futura. Se a gente tem ali uma base de quantos empreendimentos essa empresa vai lançar, e dentro desses empreendimentos, qual o valor geral de venda delas, então quanto ela consegue gerar de receita total desses lançamentos, e a gente tem a média do VSO, né, das vendas sobre oferta, a gente consegue ter uma expectativa de receita e automaticamente a gente sabendo as margens da empresa, uma expectativa de lucro. E a gente consegue entender a precificação dela nesse momento, se realmente ela está barata ou está cara. Então, no ramo de construção civil, tem alguns detalhezinhos a mais aqui que a gente acaba olhando, tá? A gente consegue ver aqui outra questão importantíssima. Lembra que eu mostrei para vocês que o fluxo de caixa operacional da empresa está negativo? Só que isso nem sempre é ruim, tá? Porque quando a gente vai ver aqui, a empresa tinha em estoques, deixa eu ver se está aqui isso. Está mais para baixo, deixa eu ver. Eu quero ver aqui o land bank da empresa, pessoal. Onde é que está aqui? Se eu consigo achar assim. Aqui. Aqui, pessoal. O land bank consolidado. A gente consegue ver o que é o land bank? É a quantidade de terrenos, vamos dizer assim, que a empresa tem disponível para fazer novos lançamentos. Então, claro que quando a gente vai ver no ramo de construção civil, é importante que a empresa tenha terrenos para sempre se manter fazendo novos lançamentos para ir gerando receita, né? E a empresa agora, em 2025, então ela fez um investimento pesado em novos terrenos. Então, ela tinha um land bank de 5.1 bi, desculpe, 5.3 bi aqui, somando a novo, né, a nova marca. No terceiro trimestre de 2025, teve lançamentos, então, que obviamente sai do Land Bank, e teve aquisições. E essas aquisições foram bem consideráveis, pode ver 4,1 bi para a Lavie, que é focado no público alta renda, e 754 milhões para Novo, que é focado no público de baixa renda. Então, o novo Land Bank da Lavie é 8,7 bilhões, pessoal, um valor muito considerável, 7,7 focado no público de alta renda e 1 bi ali mais ou menos no público de baixa renda, tá? Então, o foco da empresa ainda é alta renda, que é o que eu gosto muito, mas eles aumentaram também esse percentual de representatividade na baixa renda para se aproveitar muito do cenário, né? Então o próprio cenário vai fazer com que eles consigam gerar um retorno interessante nesses novos tipos de lançamentos, tá? Então 8,8 bi de land bank, isso é importantíssimo porque mostra que a empresa tem terras, né, para fazer novos lançamentos, tá? Outras questões interessantes que o estoque dela a gente já viu, então aqui a projeção do que ela vai ter de estoque agora tem de 2025, 2026 em relação aos lançamentos dela, né? O que está em obra, o que está pronto. VSO a gente já viu, pessoal. Aqui os novos lançamentos, então. Ela vai chegar ao segundo melhor ano da história, né? Muita questão esse novo lançamento que ela fez, tá? Vamos ver aqui mais algumas informações que tem aqui nesse relatório aqui que podem ser relevantes para a gente. Então aqui, pessoal, o que ela tem em estoque, né? O que já está pronto e o tanto que foi vendido, o que está em obras ainda, o que está no stand de vendas e o que está em lançamentos, tá? E aqui tem a projeção, lançamento aqui em novembro de 2025, novembro, deixa eu ver, lançamento, isso. Os lançamentos feitos agora durante o ano de 2025. Aqui as últimas entregas dela, pessoal, deixa eu ver aqui. Aqui os números da empresa, então, que a gente consegue ver, tá? Receita líquida, então, no consolidado, a gente vê um acréscimo de 14%. Margem, né, do lucro bruto ajustado e a margem bruta, então a margem também aumentando, indo para 37%, bem interessante. Resultado financeiro, acréscimo de 21%. O lucro líquido subiu 21%, agora se pegar 2024 para 2025. Margem líquida teve uma pequena queda, tá, pessoal? 20,8% para 19,7%. Teve um aumento aqui em despesas gerais e administrativas também bem interessante, bem relevante.
acréscimo de 22%, então isso aqui a gente também vai ter que ficar de olho, porque, querendo ou não, mostra a força do quanto a empresa tem que crescer e o quanto ela precisa crescer para gerar um retorno. Então, se essa despesa geral administrativa começa a crescer muito em relação ao resultado final lá na ponta, vai chegar um momento que a conta não vai fechar e a margem vai começar a cair de forma mais forte, vamos dizer assim. Isso a gente tem que cuidar. A gente quer a empresa com margem líquida alta aí, pelo menos acima de 10%, tá? Mas é algo a gente ficar olhando aí e acompanhando ao longo do tempo na empresa. Margem líquida, então, nós já falamos sobre isso. Receita aumentando. O ROI também, pessoal, isso aqui é interessante. Então, o ROI ele vem aumentando. Tá? Então, o retorno sobre o patrimônio investido, né? O quanto a empresa consegue gerar. Então, tem ali agora, chegou em 28, 29, chegou no terceiro trimestre de 2025, 28% agora no quarto trimestre de 2025. Então, é um ROI bem alto também, um ROI bem interessante, que mostra que a empresa realmente consegue gerar retorno com o patrimônio investido, né? Margem bruta já vimos aqui, então, pessoal, dívida de curto prazo e de longo prazo, tá? Então, isso aqui agora a gente vai ver lá no balanço patrimonial se é preocupante ou não. A gente vê que tem uma dívida de longo prazo maior, que foi através de CRIs, né? Que ela acabou emitindo ao mercado. Então, aqui a gente consegue ver, pessoal, o que ela tem hoje de ativo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui. O que ela tem de ativo aqui circulante, o que ela tem em caixa, então. O que ela tem de títulos e valores imobiliários, certo? Contas que ela tem a receber, 1,1 bi, então é um valor bem interessante. Isso aqui é o que ela tem a comercializar, então obviamente isso não gera um efeito caixa imediato, teoricamente, né? Pode vir a gerar um efeito caixa, mas isso não é certo, então a gente tem que cuidar para não calcular isso aqui no ativo como se fosse 100% certo, tá? No não circulante tem as contas a receber, imóveis a comercializar, tem imobilizado aqui um valor baixo, né, pessoal? Intangível também é um valor baixo, porque isso também não gera efeito caixa, então é importante a gente descontar quando a gente vai ver isso em relação ao endividamento da empresa, tá? Dívidas, empréstimo e financiamento, um valor de 186 milhões, mais os CRIs aqui. Então, se a gente for somar esses dois, que são as dívidas mais pesadas da empresa, pessoal, elas dão ali praticamente o valor do caixa que ela tem hoje. Então, se for somar ainda títulos e valores imobiliários, é bem abaixo. Então, situação extremamente saudável, tá? Quando a gente pega para o longo prazo, sim, tem uns CRIs aqui maiores, 830 milhões no longo prazo, né, acima de um ano, e 276 milhões de préstimos e financiamentos também para o longo prazo. Tem que acompanhar a mesma coisa, mas quando a gente vê aqui o que ela tem em estoque ainda para vender, certo? E contas a receber, por exemplo, no curto prazo, as contas a receber já conseguiria quitar essa dívida de longo prazo se fosse somar aqui. Então, uma situação financeira extremamente saudável da empresa, nada que a gente precisa se preocupar. Fluxo de caixa operacional a gente já viu que deu negativo, tá? Então, aqui a gente já viu que deu negativo, mas foi muito por compra de novos terrenos, né? Aumentando o land bank na empresa. Então, tranquilo isso aqui, porque na verdade foi algo que é para gerar um retorno futuro na empresa, tá? Fluxo de caixa de investimento aqui aparece negativo. Muito aqui, ó, dividendos recebidos, certo? Investimentos de adiantamento para futuro de aumento de capital, então nada de preocupante também. Fluxo de caixa de atividades e financiamentos. Temos aqui fluxo de caixa positivo da empresa, muito pelos empréstimos que ela acabou pegando, tá? Então ela pegou muitos empréstimos aqui. Então, como eu falei, é um ponto de atenção sim, mas quando a gente tiver a situação financeira da empresa, está extremamente saudável. Então não é nada que a gente precisa estar se preocupando nesse início. Perfeito? Um fator aqui, pessoal, que é importante, tá? Quando a gente vai ver se os insiders, né, os controladores, enfim, da empresa ou controlador ali, eles estão comprando ações, a gente vê uma venda nos últimos meses agora, tanto em fevereiro quanto em janeiro. E isso pode também ter ajudado a pressionar um pouquinho essa queda que a Lavi teve, porque se a gente for ver os resultados da empresa, estão muito bons. Tá? Resultados excelentes, muito bons mesmos, mas o que pode ter forçado é justamente essa venda pelos insiders e talvez o próprio mercado não gostou muito um pouco desses CRIs que eles pegaram, aumentando o endividamento e acabou penalizando no curto prazo as ações. Tá? Mas como eu falei, nada preocupante na minha visão, beleza? A gente consegue ver aqui, tá, Jonas, mas não é preocupante essa venda do insider, se a gente for ver aqui, certo? O controlador, ele vendeu... Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Aqui. Ele vendeu ações da companhia, certo? Pode ver aqui que ele vendeu aqui duas vezes 162.500 ações.
dia 6 e dia 9, tá? Mas, pessoal, olha a quantidade que ele tinha de ações e olha a quantidade que ele ficou no total. Então, isso representa 2%, 3% da quantidade de ações que ele tem. Então, a gente também não precisa se desesperar, porque a gente tem que entender que o controlador também é uma pessoa, né? E ele precisa de capital às vezes, e ele às vezes vai vender daqui a pouco para fazer algum movimento, ou ele precisa de dinheiro na vida dele. Enfim, a gente tem que entender se essa venda é relevante ou não é frente ao que ele possui. E não é relevante, tá? É uma venda pequena frente ao que ele possui de ações. Então, eu também não vejo isso como sendo preocupante quando a gente vai analisar a empresa, tá? Em função de tudo isso, tá? Gosto muito da empresa, acho uma empresa excelente. Essa queda me fez também abrir os olhos também para estar aportando nela nesse momento. Eu acho que é uma boa opção. Obviamente não é nenhuma recomendação de compra, tá? Não é nenhuma recomendação, mas eu vou hoje investir na Lavi. Então a gente vai abrir o Home Broker. Deixa eu só ver aqui, pessoal, porque por causa do tempo, né? Já saiu aqui da conta do Cauê. Deixa eu logar novamente aqui. Acesse sua conta. Já entrou aqui. Vamos acessar então o Home Broker da Rico. Até mudou um pouquinho o Home Broker do jeito que era, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui então, pessoal, LAV3F, porque eu vou comprar no mercado fracionário, né? Que eu vou comprar um número que não é múltiplo de 100. Então, ok. Vamos ver quanto Cauê tem. Tem 252,66. Vamos ver quantas ações dá aqui. Vai dar 18 ações da Lavi, né? Vai dar 18 ações da Lavi. A mercado, pessoal, vou colocar a assinatura eletrônica. Validar. Comprar. Tudo certinho. Ok. Ordem executada, pessoal. Comprei então 18 ações da Lavi. Já vou colocar aqui, ó. Lavi 3. 18. Agora eu tenho que ajustar esse percentual. E aqui eu queria falar uma coisa para vocês, pessoal. Soja 3, eu acabei investindo nela porque eu tinha uma percepção de mercado para os próximos meses de soja 3. Aconteceu a guerra. E isso acabou impactando também a empresa como um todo. Então essa minha projeção de mercado não se concretizou. E os resultados da soja 3, que eu achei que viriam um pouco melhores, não vieram também. Então o que eu vou fazer com soja 3 agora? Eu vou deixar em stand-by, tá? Não vou vender ainda, porque eu acredito na recuperação da empresa. O agro como um todo está passando por um cenário extremamente complicado. Então não vou vender a empresa, porque não é algo que eu não acredito. Eu realmente acredito nela. Mas o que eu esperava que iria acontecer, não aconteceu. Faz parte, né? É um erro como investidor e a gente vai ter erros ao longo dos anos. Não importa quantos anos a gente investe, quanto a gente tem conhecimento, a gente sempre vai ter alguns erros. Então eu vou deixar ela um pouco stand-by. Por isso eu vou botar ela como objetivo 0, tá? Para a planilha não me mandar mais comprar a empresa, e eu vou transferir esse percentual objetivo que eu estava em soja 3 para Lavi, certo? Ela é uma empresa um pouco mais arriscada, obviamente, por ainda ser uma empresa pequena, né? Mas eu vou transferir esse percentual objetivo para Lavi nesse momento, tá? Então, compra feita, comprei 18 ações da Lavi, né? Ainda estamos atrás e ainda em Lavi, então vamos ver como é que vai se comportar agora esse mês, na verdade essa semana, estamos gravando no final do mês, né? Essas próximas 1, 2 semanas aí até nós gravar o próximo vídeo, para ver como é que vai se comportar aí o mercado como um todo, tá? Compra feita, pessoal. Mais um vídeo da carteira do Cauê. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Que eu expliquei vários pontos para vocês, porque uma empresa de construção civil tem seus poréns e a gente tem que saber diferenciar na hora da análise, tá? Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.